chegou o pior filme do ano. Tem gente que adorou, tem gente que achou horrível. E já tá lá no top 1, o mais assistido do mundo inteiro nesse fim de semana. Mas aí começa a confusão, porque o público tá dividido. Mas dividido num nível extremo. Putz, que filmaço, ou putz, que porcaria gigante. Então, onde que tá a verdade? Por que causou isso, né? Por isso que eu quero mandar pra você agora, meu sincerão aqui, sem spoiler. Opinião sincera, genuína, ok? Seja lá o que for aquilo, tá caçando a gente. E não vai parar. Sem rádio, sinalizador, nem armas. Nós temos que ir. Então fica porque esse papo te interessa. Máquina de Guerra chegou fazendo aquelas promessas ousadas, né? Tipo misturação militar com ficção científica. É ousado, é legal, mas é ousado. A gente não tem tantos filmes assim desse tipo, muito menos atualmente, né? Mas tem uns, bem bravos, que colocam a regra lá em cima. Tipo No Limite do Amanhã, Predador, Independence Day. Nossa, esses filmes são bons demais, né? Fora isso, o protagonista desse filme aí, do Máquina de Guerra, veio dizendo que esse seria o maior filme da Netflix. Lembra disso? Mas aí, era só marketing ou era coisa boa de verdade que tinha nesse filme? Isso não é mais sobre a gente. Nós temos que avisar todo mundo que aquela coisa tá chegando. Os Rangers vão na frente! Até o fim! Máquina de Guerra é dirigido pelo Patrick Hughes. Provavelmente você não fazia ideia de quem é essa pessoa, mas os filmes dele você faz ideia. O cara que comandou os Mercenários 3, Dupla Explosiva. O negócio do cara é explosão, tiro, perseguição, gente correndo desesperado. Isso o cara faz bem, né? E aqui ele faz exatamente isso nesse filme. No papel principal a gente tem Alan Ritchson, né? E a gente sempre vai ter o personagem Jack Reacher como referência quando pensa nesse cara. O cara é gigante, um armário. E ó, se você achava que esse cara já parecia um animal brutal naquela série, cara, acho que aqui ele tomou um sustagem, de verdade. Meu irmão, sério, porque aqui não é sobre soco no coleguinha, não. É sobre sobreviver na selva com uma máquina alienígena assassina na cola dele, estilo aquele vilão do Robocop. Casca grossa, mas é outro nível, entende? Aí o próprio trailer já explicava que o Alan Ritchson interpreta um soldado veterano que tá tentando passar na seleção dos Rangers do exército americano, aquele bootcamp, casca grossa, os caras pra caramba. Na prova final, os soldados vão pra floresta e lá na floresta eles dão de cara com uma máquina de guerra alienígena, cara, que tipo, só tem um objetivo, caçar e matar eles. Ele é a máquina que caça e mata qualquer ser vivo bípede, foi o que eu entendi. E pra ficar mais fácil, eles não têm equipamento mínimo pra encarar aquela coisa. Eles estavam no teste, entendeu? Eles estavam com quase Nerf, aquelas armas de Nerf, entende? Então o trailer prometeu isso aí. Mas quando eu assisti o filme, era exatamente isso aí também. Só pode ser sacanagem. Essa história toda que eu contei já era a premissa que tava no trailer. E foi isso que me hypou pra ver o filme. Eu queria ver isso. Ele entregou a história certinha que ele tinha falado antes, exatamente o que eu tinha visto. No começo o filme parece um filme de ação militar tradicional, aquelas coisas de guerra. Até que chega a máquina de guerra, né? O antagonista, digamos assim. A primeira parte desse filme lembrou muito aquele filme, aquela vibe daquele filme Até o Limite da Honra, sabe? Com a Demi Moore. De treino pra caramba, que elas se colocam no treino pra tentar passar todas as provas. Depois ele migrou desse filme pro Predador, de 87, do Arnoldão. Mas percebeu um padrão aqui? Eu senti a vibe dos filmes de ação militar dos anos 80 e 90. E é isso que o Máquina de Guerra quer ser, sem inventar moda. E é bem isso que tá o problema pra algumas pessoas, cara. Vai por mim que é. Por quê? Porque os filmes de ação dessa época eram mais simples que os filmes de hoje. Eram frases de efeito, coadjuvante que servia só de bucha, de canhão, protagonista fazendo muito, falando pouco, coincidências no roteiro, final rápido. Mas de verdade, cara, eu adoro isso. Que bom que foi isso. Exterminador do Futuro, Máquina Mortífera, Duro de Matar, Rambo, Predador, Robocop. Não, olha os filmes que eu falei. Quando que tu vê filme assim hoje em dia? É difícil tu ver, entende? A fórmula do filme de ação é essa, desse filme que eu falei. E é essa forma que o Máquina de Guerra seguiu. Então pra quem quer ler cinématique, esquece, cara. O filme não é pra você. É pra quem curte cinema testosterona, entende? Esse cinema casca grossa pra caramba. Principalmente pra quem tem nostalgia com os filmaços lá dos anos 80 e 90. Filme que tem cena de ação uma atrás da outra que não deixa você respirar, com um soldado explodido, queimado, tomando chumbo toda hora. Tem muita ação física de verdade. Cena agora, inclusive. Dessa que tu pensa, caraca, esse ator se arregaçou aí, cara. E o Alan Ritchson entregou muito nesse aspecto. O cara nem faz questão de ter carisma, igual os heróis de ação do passado, sabe? Os personagens do Schwarzenegger, do Stallone, do Van Damme. E aí, cara, eu vi gente falando que o filme errou porque não aprofundou outros personagens. Galera. Não, peraí, rapidinho, pausa aqui, pode até me apoiar na mesa. É sério isso? De verdade? Cara, é filme de tiro, filme de guerra na selva. Porra, para, meu irmão, não dá o que esses caras querem. Só que a geração de hoje, caramba, o que é isso? Não tem aprofundamento? Esse filme não passa para mim o que eu quero sentir. Você não tem que sentir nada, rapaz. Você tem que, querer dar porrada. É o que o filme passa. E a parte boa dessa história ter vindo em 2026, cara, é que a gente tem muito recurso visual pra deixar tudo mais legal. A máquina, causa impacto, sabe? Ela é ameaçadora sempre que ela aparece, entende? Não é o tipo de vilão que te dá medo quando aparece, mas
é um... Eita, caraca, meu irmão, olha essa parada, tu fica assim, entende? E pra esse estilo de filme, tá aí, cara, já é o suficiente, é o que a gente quer. A trilha sonora boa pra caraca, por sinal. Então o problema não tá nesse filme em si, sabe? Quando eu vi algumas críticas aí chamando esse filme de genérico, esquecível, fraco, a impressão que eu tive é que aquela pessoa simplesmente não era o público pro filme e não sabe mais, não entende esse tipo de coisa. Porque em momento nenhum eu vi o trailer ou o marketing vender uma ideia diferente do que esse filme foi. Mas se a pessoa não curte filme de ação das antigas, não tem como ela gostar desse aqui mesmo, cara. Aliás, como, cara? Me pergunta de verdade, pergunta genuína pra você que tá me assistindo. Como alguém, sem consciência, pode não gostar daquele filme de brucutu dos anos 80? Porra, era bom demais, meu irmão. Aquele filme de, porra, do Arnoldão, porra, metralhando todo mundo metralhando ele, ninguém acerta ele, mas, porra, ele metralhando, acertando todo mundo. Porra, aí Rambo fazendo armadilha na selva, nossa, o Van Damme com aquelas dancinhas dele. Não, é muito músculo, ai, que coisa horrível. Não dá, meu. Quando o filme dá uma camada emocional pro personagem do Alan Ritchson, cara, nem assim ele tenta forçar que é um filme de drama, nem isso. Ele não tinha maquiagem. Porra, como é que vai botar um cara que não tem maquiagem? Ih, rapaz. Mas o que esse filme definitivamente não fez foi lacrar, ok? Então tá aí a resposta pro problema. Pra mim é a prova que os tempos estão mudando e aquela fase chata, que a gente sabe qual é, tá chegando ao fim, ok? Geração X e milênios, essa é pra vocês, ok? Agora, se você não curte filme assim, tá tudo bem. Vai ver outra coisa, vida que segue, não tem problema. Mas claro, eu tô empolgado, mas meu pé tá no chão, eu sei disso, né? Eu sei que esse filme não vai mudar a história do cinema. É só diversão pura. Máquina de Guerra foi bom o suficiente pra eu ficar com vontade de assistir o filme 2. Se ele existir. Se vocês assistiram esse filme, comenta aqui, galera, o que vocês acharam desse filme, que eu tô realmente curioso. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Irmão, comigo é sempre sincerão. Até a próxima, galera. Obrigado. Fui. Uhul.